Turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você se prepare para este momento, escolha aí um local confortável, pegue o seu livro, o lápis, a borracha, para que nós possamos começar essa aula. Nós vamos continuar aprendendo sobre unidade, dezena e centena. Então, preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Lá na primeira aula, nós aprendemos sobre os números, não foi isso? Números até 1000, vimos a unidade e a dezena. Hoje nós vamos continuar fazendo uma revisão e continuar com o assunto, falando sobre centena. Então, vamos lá? Então, observe que essa folha do slide é a mesma que eu trabalhei na aula passada. Então, revisando, eu mostrei para vocês que o material dourado, ele é muito importante, por quê? Porque ele facilita na hora de contar, na contagem. Então, eu expliquei para vocês que o cubinho, ele representa uma unidade, tá? E a barrinha, ela tem 10 cubinhos e vale uma dezena. Ou seja, dentro dessa barrinha, tem 10 desse daqui. E nós dizemos que essa barrinha é uma dezena. Por quê? Porque ela tem 10 unidades, tá? Então, vamos continuar. Agora, pessoal, observe aqui que eu estou mostrando para você várias barrinhas. 10 barrinhas, na verdade. Nós temos aqui, ó, 10 barrinhas. 10 barrinhas representam o quê? 10 dezenas. Então, aqui tem uma dezena, aqui tem outra, e assim sucessivamente. Quando eu tenho 10 dezenas, isso quer dizer que eu tenho uma centena. Então, 10 dezenas são iguais a uma centena. Agora, observe que eu mostrei para vocês no slide anterior 2 itens do material dourado. O cubinho e a barrinha. E agora, eu vou mostrar para vocês a placa. Olha só a placa. Esta plaquinha, ela é formada de 10 barrinhas. Lembra que eu falei que quando eu tenho 10 barrinhas, eu tenho uma centena? Então, essa placa, ela é formada de 10 barrinhas, ela tem uma centena ou 100 unidades. Ou seja, tá vendo cada quadrinho desse aqui? Representa uma unidade. Então, essa barrinha toda, ela tem 100 unidades, tá? Agora, pessoal, resumindo tudo, nós temos aqui vários itens do material dourado. Observe que a placa, ela representa a centena, as barras, ela representa a dezena, e os cubinhos representam a unidade. Quantas unidades eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, ó, 6 unidades aqui. Porque cada cubinho representa uma unidade. E aqui, eu tenho quantas dezenas? 1, 2, 3. Aqui, eu tenho 3 dezenas, tá? Que equivale a que número? Ao número 30, porque cada barrinha dessa tem 10 unidades dessa dentro dela. Então, aqui tem 10, aqui tem 10 e 10, que equivale a 30, ok? E agora eu tenho uma placa. Uma placa quer dizer que eu tenho, ó, uma centena, apenas uma centena. Essa placa, o valor dela é 100. Por quê? Porque dentro dessa plaquinha tem 100 unidades dessa aqui, ó. Tem 100 dessas e tem 10 barrinhas dessas aqui dentro, tá? E essa é a centena. Agora, resumindo novamente, para que você possa entender, nós temos o cubinho, que representa a unidade, a barra, que representa a dezena, a placa, que representa a centena. E aqui, pessoal, ó, eu tenho esse cubão. Sabe qual é o valor desse cubão? Aqui é 1 milhar, 1 mil. Dentro desse cubão, eu tenho, ó, 10 placas dessas. 10 placas dessas forma 1 milhar, tá ok? E aí, pessoal, na aula de hoje nós vimos que o cubinho representa a unidade, né? A barra representa a dezena,
A placa representa a centena e o cubo maior, né, aquele grandão, ele representa o milhar, 1000, tá ok? Agora, pessoal, nós vamos resolver algumas questões do seu livro. Então, se prepara, pega aí o seu livro, a borracha e o lápis. Vamos lá? Abra aí, pessoal, o seu livro na página 12 e nós vamos resolver algumas questões aqui, tá? Então, vamos abrir. Agora é sua vez de escrever no quadro valor de lugar os números representados. Letra A. Observe aqui que nós temos, ó, duas plaquinhas. Duas plaquinhas representam quantas centenas mesmo? Isso mesmo, duas. Então, eu vou escrever aqui, ó, o número 2. Aqui dentro eu vou escrever o número 2, porque nós temos duas centenas. Aqui é 100 e aqui é outro 100. Eu tenho duas centenas. Agora, a barrinha. Nós temos quantas barrinhas? Uma. Então, eu tenho uma dezena. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Uma dezena. Vamos agora para a letra B. Eu quero saber, pessoal, quantas centenas eu tenho aqui? Eu tenho uma centena, duas, três. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de 3, porque eu tenho 3 centenas. E as unidades, quantas unidades eu tenho? Uma, duas, três, 4 unidades. Então, eu vou colocar o número 4 aqui. Letra C, vamos ver? Quantas centenas eu tenho? Uma, duas, três, 4 centenas. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 4. Quantas dezenas eu tenho? Não tem, né? Não tem nenhuma barrinha aqui para eu contar. Então, eu vou colocar aqui o valor, ó, 0. E as unidades também 0, porque não tem. Agora, pessoal, na página 13, na questão 3, vamos responder a questão 3. Descubra quais números são formados por 300 mais 40 mais 3. Olha, nós temos quantas centenas aqui? 3. Então, eu vou colocar aqui 3. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 3. Olha o número que foi formado, 343. Agora, vamos para a letra B. Quantas centenas eu tenho? 5. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 9. Formando o número 549. Letra C. Quantas centenas eu tenho? 6. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 7. Formando o número 647. Letra D. Quantas centenas eu tenho? 8. Quantas dezenas? 5. E quantas unidades? 6. 856 foi o número formado. Letra E, nós temos 4 centenas, não é isso? 3 dezenas e 8 unidades, formando o número 438. E na letra F, nós temos uma centena, 5 dezenas e 5 unidades, formando o número 155. Agora, pessoal, vamos para a página 15. Na página 15, nós vamos responder a questão de número 1 e de número 2. Vamos observar? Vamos descobrir qual o número de cubinhos representado na figura, tá? Então, vamos lá. Na unidade, nós temos 7. Na dezena, 40. Na centena, 200. E na unidade de milhar, 1000. Olha o número que eu formei. 1247. Agora, nós vamos fazer o mesmo. Vamos responder a questão de número 2. Qual número representa os cubinhos? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver aqui quantas unidades eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui o número 5, porque eu tenho 5 unidades.
Quantas dezenas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui o número 3, porque eu tenho 3 dezenas. Quantas centenas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 3 centenas. Então, eu vou colocar o número 3, porque eu tenho 3 centenas. E quantos milhar eu tenho aqui? 1. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, porque eu tenho 1 milhar. Agora, que número eu consigo formar aqui? Vamos ver? Se eu tenho 1 milhar, então eu tenho 1000. Não é isso? 1000. Se eu tenho 3 centenas, eu tenho 300. 3 centenas é 100, mais 100 e mais 100, que forma o número 300. Se eu tenho 3 dezenas, eu tenho 30, porque é 10 3 vezes. 10 mais 10 mais 10, formando o número 30. E 5 unidades. Então, eu formei o número 1335. Aqui abaixo, vocês vão escrever o nome, 1335, certo? Agora, vamos responder aqui. Quantos milhar tem esse número? Ó, o milhar está aqui. Quantos milhar tem esse número? Isso mesmo, apenas 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Agora eu quero saber quantas centenas tem esse número. A casa da centena é aqui. Quantas centenas? 3. Então, eu vou colocar o número 3 aqui. Pessoal, agora abra aí o seu livro na página 16, tá? Na página 16. Até agora, eu mostrei para vocês como fazer essa contagem usando o material dourado, né? O cubinho, a barra, a placa, o cubo maior. Então, agora eu vou mostrar um outro jeito de fazer isso. Olha só, veja outra maneira de representar um número no quadro valor de lugar. Ao invés de placas, barrinhas e cubinhos, podemos representar um número usando bolinhas coloridas. Cada bolinha tem uma cor e um valor. A amarela vale 100, a vermelha vale 10 e a azul vale 1. Veja como se representa os números, o número 132 no quadro valor de lugar, usando as bolinhas coloridas. Vamos lá? Observe, nós temos aqui, na casa da centena, apenas uma bolinha na posição das centenas, e essa bolinha, ó, vale 100. Na dezena, nós temos 3 bolinhas na posição das dezenas, valendo 30. Nas unidades, nós temos 2 bolinhas na posição da unidade, valendo 2, formando o número 132, tá? Então, nós temos uma centena, 3 dezenas e 2 unidades. Agora, pessoal, vamos aplicar esse conhecimento respondendo a questão de número 2? Vamos lá? Escreva o número de bolinhas representadas no quadro valor de lugar. Então, aqui, ó, nós temos quantas centenas? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou colocar aqui o número 7. Quantas dezenas? 1, 2. Então, vou colocar aqui 2. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui o número 5. E aí, pessoal, gostaram da atividade? Conseguiu acompanhar tudo certinho? Eu espero que vocês tenham anotado tudo aí no livro de vocês. Eu vou ficando por aqui, tá? Nossa aula está acabando, mas eu te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima.